te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Louvarei a ti, Senhor, na presença dos deuses. Salmos 138, verso 1. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família, você que nos acompanha neste domingo pela manhã, em mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nesta manhã para fazer o que o salmista, no Salmos de número 138, os Salmos de Davi, ele disse: cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, exaltar a Ele, porque Ele é o único Deus verdadeiro e Ele merece toda honra, glórias e louvores. E nesta manhã nós queremos tributar louvores à Trindade Santa, louvar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você que nos acompanha nesta manhã, eu acredito que você tem motivos de sobras para agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um domingo, uma semana que inicia. E a melhor coisa é estarmos na presença do Senhor. Como é maravilhoso começar a semana já agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo a Ele. Então eu quero cumprimentar mais uma vez você que está de perto, você que está de longe, com a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, você que está no trabalho, quem sabe você que está aí viajando ou até mesmo hospitalizado, saiba de que o nosso bom Deus, Ele é o Deus da cura e Ele pode na manhã deste domingo trazer a restauração física para a sua vida. Então que Deus continue lhe abençoando, sua família. Nosso desejo é que você tenha um dia maravilhoso e claro, não esqueça, acima de todas as coisas, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confia, diz a palavra de Deus no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. E como sempre fazemos, nós vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, antes da oração. Quero agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que Deus abençoe o servo de Deus, sua família, toda a mesa da convenção, a diretoria da nossa igreja aqui em Pernambuco. Agradecer ao nosso superintendente também, pastor Nadi Jackson Saraiva. Continue então conosco, vamos orar, buscar a Deus em oração. E eu quero lhe convidar para orar conosco em nome do Senhor. Se você pode, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, te glorificar e exaltar o teu nome por esta manhã feliz, por este momento abençoado. Obrigado por tudo, que as tuas boas mãos continuem sobre as nossas vidas e que tenhamos uma manhã cheia da presença do teu Espírito Santo. Veja, Senhor, esses que estão enfermos, quem sabe em casa, doentes ou no hospital, hospitalizados. Traz saúde aos teus filhos, Senhor. Aqueles que estão trabalhando neste momento, abençoa-os também, em qualquer lugar que eles estejam, Senhor. Nós te pedimos pela tua igreja, te pedimos pela Rede Brasil de Comunicação, te pedimos pela nossa nação brasileira. Senhor, estende tuas mãos sobre a nação de Israel, traz paz ao teu povo, nos guarda, nos protege também, Senhor. Isso nós te clamamos e te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos neste momento louvar a Deus e eu quero convidar você a pegar a sua harpa cristã e a adorar o nome santo do Senhor. Então, louvemos a Deus neste momento com a nossa harpa cristã. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu
chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como é Jesus, mas face a face no verás, se eu te ver em Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar, se eu te ver em Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar, se eu te ver em Jesus. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical que acontece aqui, mas também acontece aí na sua casa onde você está. E no dia de hoje, nós temos uma lição importantíssima, é a lição de número 9, que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Eu quero ler com você o nosso texto áureo que diz o seguinte: duas nações estão no teu ventre, e os dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis, capítulo 27 e o versículo de número 23. Quero convidá-lo também para nós lermos a verdade prática que aparece agora na sua tela. Diz assim: os pais não devem ter preferência entre os filhos e deve tratá-los da mesma forma. E a nossa leitura bíblica em classe, vamos fazer essa leitura nesse momento, está registrado no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5, em seguida do versículo 41 até o versículo de número 44. Nos acompanhem nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho? E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Meu querido irmão, nós lemos a palavra de Deus, que daqui a pouco será esboçada,
E eu quero convidá-lo nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante do trono da graça, vamos falar com Ele. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. O Espírito Santo de Deus que está aqui nesse ambiente, que está também com você, com certeza, por intermédio da santa palavra dEle, da santa palavra de Deus, nós seremos sim alimentados. Nos acompanhe nesse momento. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, queremos te agradecer, queremos te louvar, te exaltar, pelo teu amor, pela tua graça, pela salvação que foi conquistada na cruz do Calvário para as nossas almas. Senhor, usa de misericórdia com todos os teus filhos, com esse que é professor da escola dominical, com esse que é aluno, com teu servo que está acamado, com esse teu servo que está muitas vezes no presídio, outro que está trabalhando, que possa estar em qualquer lugar, que está em outro país, mas que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida sobre os teus filhos. Abençoa cada um deles, traz uma palavra nessa manhã que venha confortar, venha nos ensinar e pois queremos te servir melhor. Nos ajuda, usa de misericórdia conosco, nós te pedimos isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, o culto, ele é composto pela oração, pelos louvores, pela leitura da palavra de Deus e também pela exposição da palavra de Deus. Mas lembre que o culto, ele só está completo quando chega o momento do ofertório. É aquele momento onde nós iremos ofertar a Deus. E vale mencionar aqui que a oferta tem que ser uma oferta de um coração voluntário, de um coração que ama. Uma oferta como um ato de adoração a Deus. Entenda isso nessa manhã como esse ato de adorar. Você não vai somente dar uma oferta, você irá adorar a Deus através dos dízimos e através da oferta. E isso há uma alegria muito grande da parte de Deus e uma alegria também em fazer isso. A gente faz isso com adoração, a gente faz isso com muita alegria. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Você pode nos acompanhar, um versículo que representa tudo isso que nós estamos falando. Esse versículo está registrado na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Preste bem atenção no que o texto bíblico fala. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quero destacar essa última frase: Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso com alegria, faça isso como um ato de adoração a Deus, que a mão do Todo-Poderoso com certeza estará sobre você lhe abençoando. E, é claro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, que muitas vezes não tem aquela mesma disponibilidade que outros irmãos têm, de vir ao culto, frequentar um templo, mas que quer adorar a Deus, então está aparecendo na tela aí a chave do Pix. Eu vou ler para você: 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Logo abaixo, você está vendo várias contas bancárias, onde você também pode fazer o seu depósito, pode adorar a Deus dessa maneira. Então, eu quero lhe convidar nesse momento, depois desses recursos que nós temos à nossa disposição, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração de agradecimento, agradecer pelo pão, agradecer pela água, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo trabalho e até agradecer pelas coisas que nós ainda não temos, mas teremos daqui para frente. Nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Você que é pai, você que é mãe, você que é chefe de família, que está precisando da porta de emprego, Jesus de Nazaré pode abrir essa porta para você. Você que está orando pelo seu filho, pelo seu neto, ore nesse momento com fé. Chegue diante de Deus. Deus tudo pode fazer. Nos acompanhe nesse momento. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, nesse momento junto com os teus filhos que vão ofertar, Senhor, recebe as nossas ofertas como um cheiro suave diante de Ti. Recebe nossas ofertas com um ato de gratidão, de um coração voluntário, de um coração que ama, um coração agradecido pelas bênçãos. Muito obrigado pelo pão que chega às nossas mesas. Não deixa faltar. Muito obrigado pela água.
Muito obrigado pela vida, pelo prazer de estar vivo. Muito obrigado pela nossa salvação. Pai eterno, abençoa todos os teus servos que nesse momento estão ofertando. Usa de misericórdia também com aqueles que estão desempregados. Abre uma porta de trabalho para os teus filhos, esse teu servo que está nesse momento ajoelhado, de cabeça baixa, orando, clamando, pedindo. Usa de misericórdia, faz o milagre no dia de hoje. Nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil, louvando e adorando a Deus, e nós iremos agora adorar a Deus com um hino da nossa querida e amada harpa cristã. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Que maravilha poder louvarmos a Deus, né, com a nossa harpa cristã, que é um verdadeiro tesouro de hinos maravilhosos que certamente falam aos nossos corações.
Mas nós vamos neste momento agora para a lição, o esboço da nossa lição, e pela graça de Deus estamos avançando. Chegamos aqui ao esboço de número, ou a lição de número 9, que tem como título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Esta lição ela tem como texto áureo o seguinte texto de Gênesis 27 e 23, que diz assim: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A verdade prática nos diz que os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Esta lição ela está dividida em alguns pontos, e o primeiro ponto dessa lição é os filhos de Isaac. O segundo, Esaú vende a sua primogenitura. E terceiro e último ponto, Rebeca induz Jacó ao pecado. A palavra-chave desta lição é o termo conflito. E a leitura bíblica em classe para a lição de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 27, versículos do 1 ao 5, e depois versículos 41 ao 44. Vamos ler então o que nos diz a palavra de Deus. Acompanhe conosco. E aconteceu como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhes disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que Ele nos concede de estarmos aqui. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos por esta oportunidade feliz. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida neste momento. Nos ajuda e fala aos nossos corações. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, chegamos à lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Certamente as lições que se passaram foi feito todo o pano de fundo histórico para chegarmos ao conteúdo desta lição de hoje. E eu gostaria de, já introdutoriamente, ler o que está escrito na parte inicial da lição, na introdução da lição, que nos diz assim: nesta lição, veremos que a família de Isaque estava dividida. Isaque tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família
e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Esta lição de hoje vai trazer vários ensinamentos para nós que somos pais, para nós também que somos filhos, de alguma forma, também serve para a gente. E a principal palavra dessa lição, como diz o próprio texto, é a expressão conflito. E nós veremos de que este conflito familiar surge na família de Jacó, com seus filhos, sua esposa Rebeca, justamente por causa de um sentimento que não deveria existir jamais no seio da família, que é o sentimento de predileção por um dos filhos. É óbvio que todos nós sabemos de que os filhos, eles têm características diferentes, eles têm personalidades diferentes. E por isso, essa personalidade pode variar e terminar agradando mais ao pai ou mais à mãe, porque não podemos negar que existe o que nós entendemos como sendo identificação parental. Existem membros da família em que nos identificamos mais com ele. E isso acontece porque eles têm características que são parecidas com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E isso faz com que aconteça de alguma maneira uma aproximação diferente com essa pessoa, com esse membro familiar. E isso não tem nenhum problema, é claro, não há nenhum erro em relação a isso, até porque nós sabemos de que as pessoas, como eu já disse, são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, e de alguma maneira a gente pode sim se aconchegar mais a um do que ao outro por causa de tudo isso que eu já falei. Até aqui não tem nenhum problema. A grande dificuldade, e aí é onde vem o perigo que reside na lição de hoje, é quando essa minha aproximação com um dos membros, e aqui tratando de pai e filho, de mãe e filho, faz com que o meu tratamento com aquele filho ou com aquela filha seja um tratamento que lhe traga apenas a ele benefícios em detrimento dos outros. E aí é o que a gente chama de predileção. Só que não é apenas uma predileção, é uma predileção que traz problemas familiares, porque tudo que for de melhor, tudo que for de bom, tudo que for de proveitoso, nós podemos destinar apenas a um membro da nossa família, no caso aqui dos filhos. Os pais devem amar os filhos de forma igualitária. Nós devemos educá-los, amá-los, orientá-los, ajudá-los de maneira equilibrada e justa. É claro que em algum momento ou outro pode haver sim algum tipo de favoritismo em alguma situação, e eu diria que se isso não for algo comum e não for algo corriqueiro, dá até para entender. Só que nesta lição de hoje não foi isso que aconteceu. Há um prediletismo muito forte por parte de Jacó, por um dos seus filhos, e, de outra maneira, por parte de Raquel, por um dos seus filhos. E isso trouxe uma celeuma na família de Jacó. Isso trouxe um problema seríssimo, porque começou a haver divisões na família, inclusive sentimentos de morte, ameaças de um para com o outro, mentiras, nós vamos ver aqui nessa lição, jurando inclusive no nome de Deus, sem que isso fosse verdade. Se jurar no nome do Senhor já é algo sério, imagine jurar usando a mentira. Então tudo isso vai acontecer na família de Jacó por causa desse sentimento que havia no coração, tanto dele como de Raquel, sua esposa. No primeiro subtópico da lição fala sobre os filhos de Isaac. E eu vou lhe convidar para você aí
acompanhar comigo a leitura em tela. Fala sobre Isaac ora por um filho, Gênesis 25 e 21. Diz assim: como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então, ele orou insistentemente, até que o Senhor decide conceder-lhes filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita a seu pai e a ele, o nascimento de Esaú e de Jacó. E Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Bom, esse primeiro ponto da lição nos mostra o contexto histórico em que esta família está inserida. Todos nós sabemos de que tanto Abraão como Isaac, seu filho, foram encontrados por Deus e Deus lhes fez uma promessa. E a promessa que Deus fez foi que dele, da sua semente, sairia uma grande nação. Só que, de forma curiosamente, tanto Abraão e sua esposa, como Isaac e sua esposa Raquel, encontraram dificuldades em ser pai e mãe. A Bíblia nos diz de que Abraão só foi ser pai do filho da promessa 25 anos depois do que Deus havia falado. Jacó é a mesma coisa. Ele só vai ser pai Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Isaac teve Jacó e Esaú como filhos. E Isaac só vai ser pai depois de algum tempo também de oração e de busca ao Senhor. Porque assim como Sara, que era sua mãe, a esposa de Abraão, teve dificuldade em sua gestação, também da mesma forma a Rebeca, que é a esposa de Isaac, era estéril. E a Bíblia nos diz de que ele orou de forma insistente, orou muito. E durante muito tempo esteve pedindo ao Senhor, 20 anos, pedindo ao Senhor que fosse pai. E Deus concede esse desejo do coração. E Deus dá a Isaac 2 filhos, a saber, Esaú e Jacó. E provavelmente por Esaú ser o mais velho, ter nascido primeiro, parece-nos de que o coração de Isaac se achegou mais a Esaú do que a Jacó. Porque o texto diz isso. O texto da nossa lição de hoje, de Gênesis capítulo 27, diz que o coração de Isaac se inclinava mais a Esaú. Já o coração de Raquel, sua esposa, ela se inclinava mais a Rebeca, sua esposa, se inclinava mais ao seu filho Jacó. E aqui começa um problema na família. Qual é o problema? Um pai e uma mãe que são gestores de uma família, mas que um se inclina mais para um filho e outro para o outro. E aqui começa a grande celeuma familiar. Por quê? Porque um dos filhos tinha o apreço maior, o carinho maior do pai, a saber, Esaú, sendo o filho do coração de Isaac. Já Jacó era o filho do coração de sua mãe, Rebeca. E quando nós paramos para pensar sobre isso, nós percebemos de que é aqui onde reside o problema. Porque eles poderiam até ter, sem nenhuma dificuldade, um carinho, um jeito especial por um ou por outro, desde que isso não ficasse palpável, desde que isso não ficasse visível. Mas não é isso que acontece. O texto nos mostra
de que era visível o tratamento e o carinho especial de no caso, o pai, Isaac, por seu filho Esaú, e Rebeca, por seu filho Jacó. E agora nós vamos perceber de que os problemas vão surgir a partir desse momento familiar não muito bem administrado. O segundo ponto da lição nos fala sobre Rebeca fica grávida. Olha o que é que diz o texto. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre e por isso decidiu consultar ao Senhor. Isso está em Gênesis 27:2. Então o Eterno lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25:23. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou dos costumes culturais. Aqui a gente precisa fazer uma observação. Culturalmente falando, como está na lição, o filho mais velho ele tinha preeminência. Ele tinha o direito da primogenitura. A bênção para o primogênito era dobrada, como está na lei de Moisés. Só que quando esta situação acontece e Rebeca fica grávida, há uma intervenção de Deus. Deus decide trocar as posições. E Deus, ele é Deus, ele faz aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. E quando a gente percebe isso, a gente começa a entender de que aqui deve ficar claro de que foi uma mudança de planos. Deus decidiu fazer isso. Deus disse, olha, o mais jovem vai superar, vai reinar, vai estar sobre o mais velho. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu quero que Jacó, mesmo sendo o mais novo, porque Esaú vai nascer primeiro, ele reine sobre seu irmão. Isso aqui é uma questão de Deus. A gente não tem como questionar as escolhas de Deus. Deus, ele é soberano. E em sua soberania, Deus, ele faz o que ele quer. Tem coisas que a gente entende, mas tem coisas que a gente não entende. E, obviamente, eu posso dizer aqui que o meu pensamento sobre isso é que Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú, porque na sua presciência, no seu conhecimento prévio, Deus sabia que lá na frente, Esaú não teria as credenciais para ser o pai da nação de Israel, já que Jacó é o pai das 12 tribos, né, dos 12 filhos que formam a tribo de Israel, ou a nação de Israel, melhor dizendo. Então Deus já sabia previamente que Esaú não teria as características que Jacó tem. Então Deus decide fazer isso. Foi Deus quem decidiu. Não foi o homem que fez um arranjado. Então nós devemos entender de que quando há uma interferência de Deus, Ele sabe o porquê está fazendo isso. É por isso que o subtópico 3 diz o nascimento de gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Isso está em Gênesis 25 e 26. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação de um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome Esaú, que significa peludo. O segundo costume, ele teria o direito de primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao
calcanhar do seu irmão, o qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Gênesis 25, 24 a 26. Então aqui tem uma informação interessante, é que o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Depois, lá na frente, ele vai ser conhecido o nome Jacó como significando enganador, ou aquele que engana, aquele que de alguma forma ludibria as pessoas, né? Mas esta expressão enganador para Jacó não vai ser o significado do seu nome propriamente dito, mas sim uma forma de identificar a característica dele em ter enganado seu irmão, ou ter seu pai, melhor dizendo, para ter o direito de primogenitura. Mas voltando aqui para a nossa lição, é salutre dizer que nesse contexto aqui, nós sabemos de que essas crianças nascem por meio de uma promessa, e aqui tem algo interessantíssimo, é que o pai de Isaac, no caso Abraão, ele não esperou. E com 10 anos da promessa, ele só foi pai do filho da promessa, que no caso aqui é o próprio Isaac, 25 anos depois que Deus tinha falado com ele. Mas com 10 anos da promessa feita, ele, sem paciência e agoniado juntamente com a sua esposa Sara, na época Sarai, fizeram um arranjo e Abraão coabitou com a sua escrava Agar. E nasceu um filho aí que não é o filho da promessa, que é Ismael. Veja que Abraão não conseguiu esperar e em 10 anos quebra essa espera. Já Isaac espera 20 anos, ou seja, o dobro do tempo que Abraão esperou. Abraão esperou 10, Isaac esperou 20. Abraão teve um filho da promessa. Como Isaac esperou o dobro, Deus deu o dobro de filhos. Deus deu 2 filhos a ele, a saber, Esaú e Jacó, que é a história que nós estamos contando aqui. É um dado interessante. Então, esses filhos nascem, as preferências são dadas. Eu penso que, como diz a lição, Isaac se inclinou mais para Esaú por ele ser o primogênito e a mãe, no caso, Rebeca, para Jacó. O segundo ponto da lição nos fala sobre Esaú vende sua primogenitura. Diz assim: preferências entre os filhos. Acompanhe comigo. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com autoestima e disfunção familiar. Foi justamente aquilo que nós comentamos um pouco no início, quando dissemos de que não há nenhum problema em termos nossas preferências em relação aos nossos filhos. Não há. Desde que essas preferências, elas não se exalem, elas não se sobressaiam e fique algo perceptível. Porque isso pode causar problemas. Inclusive o próprio Jacó, que é o filho de Esaú, que é o filho de Isaac, lá na frente, quando ele tiver como pai das 12 tribos de Israel, dos 12 patriarcas de Israel, ele vai demonstrar um amor especial por um dos seus filhos, que é José. Ou seja, ele vai repetir aquilo que o seu pai, Isaac, fez entre Esaú e ele, Jacó. E do mesmo jeito que essa preferência na casa
de Isaac por Esaú trouxe problemas, lá na frente, a preferência de Jacó por José vai trazer problemas também. Então nós podemos dizer de que essa ideia de predileção deve ser trabalhada entre os pais. Os filhos, eles jamais podem se sentir coagidos ou esquecidos, ou uma predileção por um e não por outro, porque isso só trará problemas, isso só trará divisões na família, choros, lágrimas. Devemos olhar para essa história com muita cautela e entendermos de que somos representantes de Deus aqui na terra. Em relação à família, somos o sacerdote do lar, nós como pais e como mães, e por isso precisamos ter muito cuidado para não pecar como Isaac e Rebeca pecaram. O segundo subtópico do ponto 2 fala sobre o valor da primogenitura. Leia comigo, por favor. Diz assim: nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. E está aí escrito em Deuteronômio 21, versículo 17. Está escrito na lei de Moisés de que o primogênito ele tinha esse direito, um direito dobrado, por assim dizer, não é? Duplicado, por assim dizer. Bom, o ponto 3, o subtópico 3, fala sobre Esaú vendendo o direito da sua primogenitura. E diz assim: Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega, exausto do campo, pede que lhe deixe de comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhes vendesse o direito de primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender o seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor de sua primogenitura. Ele não valorizou em termos espirituais e familiares. Aqui, de modo imediatista, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Versículo 34, e isso está também em Hebreus 12 e 16. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior. Mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para com as famílias. Bom, essa parte da história aqui merece também um destaque, porque, de fato, Esaú era o primogênito, mas ele não valorizou esse direito de primogenitura. O texto de Hebreus, capítulo de número 12, e a partir do versículo 26, é interessante porque o autor da carta vai demonstrar de que não houve a mínima preocupação de Esaú em relação à sua primogenitura. Capítulo 12, versículo 16
aos Hebreus, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 16, mas também o versículo 17. Diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Observe que a Bíblia chama Esaú aqui de profano, fornicador e de alguém que não valorizou a sua primogenitura. Ele simplesmente troca a bênção que Deus tinha dado por herança aos primogênitos e ele simplesmente faz uma troca por um prato de lentilhas. Olha, isso aqui é o protótipo, isso aqui é o exemplo de alguém que troca as coisas espirituais pelas materiais. Isso aqui é um exemplo de alguém que não valoriza as coisas de Deus, as coisas dos céus, pelas coisas da terra. E de repente você pode até dizer assim, mas Deus não já tinha dito de que Esaú serviria a Jacó? Sim, mas Deus não falou sobre primogenitura, ele falou de serviço. Ele falou da bênção que estaria sobre Jacó. Então Esaú poderia continuar com a bênção da primogenitura, mas a bênção da sucessão patriarcal estaria sobre Jacó. Isso não justifica Esaú vender a sua primogenitura, o direito de primogênito, por tão pouco. Trocar coisas valiosas por coisas supérfluas, né? Por coisas terrenais, por coisas momentâneas. Então Esaú, ele é o exemplo de alguém que não sabe valorizar aquilo que Deus deu a ele. É certo também que Jacó aproveitou-se daquela oportunidade e fez com que aquilo acontecesse de forma mais objetiva, né? Então Jacó tem esse estilo aí também, meio que aproveitador, enquanto Esaú é uma pessoa precipitada, é uma pessoa que age por emoção, sem pensar. Jacó é astuto, não é? Ele é inteligente, ele aproveita aquele momento para usufruir de algo que era do seu irmão. Aqui já está o problema já começa aqui. No entanto, o maior problema vai vir agora. Porque quando nós vamos para o terceiro ponto fala sobre Rebeca induz Jacó ao pecado. E aqui é onde está o cerne da história. É a partir desse ponto que a gente vai encontrar o problema maior familiar, não é? Porque até esse momento a mentira não tinha acontecido como vai acontecer. O engano não tinha acontecido como vai acontecer. O nome de Deus não tinha sido blasfemado como vai acontecer. Não havia aqui ainda um plano arquitetado para enganar o pai, que no caso era Isaac. Então que até esse momento houve erros, sim, mas erros mais por parte de Esaú. Jacó e Rebeca vão entrar em cena agora. E é a partir desse momento que o problema, no sentido da mentira, do engano, do jurar falsamente, do ludibriar as pessoas, vai iniciar. Por quê? Porque a Bíblia nos diz de que a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, ela ouviu quando Isaac falou e abriu a boca e disse para seu filho Esaú:
para ele preparar uma caça e buscar uma caça e preparar uma janta, porque ele já estava prestes a morrer e ele não queria partir desta vida sem antes ministrar a bênção sobre seu filho. Então ele sai para a caça e nesse momento parece-nos pelo texto de que Rebeca já tinha preparado tudo, porque enquanto Esaú vai buscar a caça para matar essa caça, preparar o guisado, trazer para o seu pai, Rebeca já estava com praticamente tudo pronto, não é? O guisado já estava quase que à panela para ser cozinhado. As roupas que Jacó utilizaria para enganar seu pai já estavam separadas, né? O texto nos diz de forma muito clara de que ela chama Jacó e arquiteta um plano. E eu diria, como disse o autor da lição, a pior coisa do mundo é quando a gente tenta, entre aspas, ajudar Deus, dar uma forcinha para Deus. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está esquecendo de que o Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então nós vamos para o ponto 3 da nossa lição, que fala sobre Rebeca induz Jacó ao pecado. Está aí em tela, você pode acompanhar conosco, que diz assim: Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então, ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e, embora o plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão, Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de sua casa e ela nunca mais o veria novamente. Bom, aqui nós já estamos chegando ao desfecho dessa lição, que é quando Rebeca escuta Isaac dizendo que queria abençoar Esaú antes de sua morte, e quando Esaú sai para ir buscar essa caça, ela busca Jacó e eles tramam um plano. E qual é o plano? Pegar as roupas de Esaú e colocar em Jacó, para que o cheiro de Esaú estivesse junto a Jacó. A Bíblia diz que foi Rebeca quem preparou a janta para o seu marido. Por que ela fez isso? Ela sabia o tipo de tempero que ele gostava. Ela chama Jacó e diz: tu vai para teu pai e vai dizer se passar por teu irmão Esaú. A Bíblia diz que Jacó olha para sua mãe e diz: mãe, mas isso vai trazer maldição sobre mim. E ela diz a Jacó: não te preocupes, porque a maldição ficará sobre mim, não sobre ti. Observe a que nível Raquel chegou. Que desespero, que atitude impensada. E ela veste Jacó com as roupas de Esaú, ela prepara uma janta, porque ela sabe o tempero do marido, o tipo de tempero que ele gosta. E ela pega seu filho Jacó e manda levar essa janta, se passando por Esaú, já que Isaac estava muito avançado em idade, estava sem a vista, estava cego, estava em seus últimos momentos de vida. Então ela entende de que isso não seria possível ser descoberto, já que Jacó estava vestindo as roupas de Esaú. E a Bíblia diz que Jacó vai falar com seu pai, e quando seu pai o escuta, ele, deduzindo que era Esaú, seu filho, disse a ele: já voltaste tão rápido? O que aconteceu? E aí entra a personagem de Jacó agora,
mentindo. O texto diz que Jacó olha para o seu pai e diz: foi o nosso Deus quem mandou a caça ao meu encontro. Aqui tem vários problemas. Primeiro, o problema da mentira, da falsidade, do engano. Segundo, o problema de jurar ou de levar o nome de Deus em vão. Jacó comete um dos piores pecados registrados na Bíblia, que é levar o nome do Senhor em vão, porque ele diz: foi o nosso Deus, Pai, quem mandou a caça ao meu encontro, e por isso eu consegui preparar tão rapidamente. E todos nós sabemos de que isso foi mentira. Deus não fez isso. Aquilo foi um arranjo da mãe Rebeca com Jacó para ludibriar o seu marido. Veja que nível chegou essa família. Mentiras, enganos, juramentos falsos, levar o nome de Deus em vão. O pai, Isaac, já velho, sendo vitimado de uma traição familiar, porque isso é uma traição familiar. E quando a gente olha para isso, a gente se surpreende, né? Com essa atitude de Raquel e de Jacó. E ao ponto de Jacó ainda dizer: mãe, será que isso vai dar certo? Nós vamos ser amaldiçoados. Ela diz: fica tranquila, a maldição vem para mim. Meu Deus, para que isso? O subtópico 2 da nossa lição, que já é o penúltimo, diz o plano de Rebeca. Vamos ler? Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó. Ele disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para ele e que comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão era peludo e ele liso. E ela sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado, abençoou Jacó, mas a trama enganosa foi descoberta, conforme Gênesis 27, 31 a 38. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó, versículos 41 a 45. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. Que coisa triste, não é? A mãe pegar roupas do irmão, do filho, do outro filho, colocar sobre Jacó, para que quando o pai passasse assim e visse o pelo, que não era o pelo do filho, era dos animais, né, por conta da roupa dos animais que Esaú usava, ele sentia o pelo em Jacó e dizia assim: é Jacó, é Esaú, porque Jacó era liso, não tinha pelo, né? Ele não tinha cabelos como Esaú. Veja que trama triste, não é? Envolvendo aí, como eu já falei, engano, astúcia, mentira. E o texto nos diz de que quando Isaac chega perto de Jacó para abençoá-lo, ele pergunta a Isaac: és tu mesmo Esaú, meu filho? E Jacó diz: sim, pai, sou eu. E Isaac mais uma vez diz: porque a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Veja que em algum momento Jacó teve até a possibilidade de mudar de ideia, dizer: pai, me perdoa, sou eu Jacó, teu filho, e não Esaú. Mas mesmo assim ele fica calado. O mau exemplo da mãe passou para o filho, e agora não é só a mãe que está envolvida nessa trama, mas também seu filho Jacó. E Jacó, como eu já disse, vai jurar
dizendo que foi rápido a ida para buscar a caça e preparar essa caça e trazer para seu pai. E ele justifica dizendo que tinha sido Deus quem tinha agido. Ah, irmãos, como isso é perigoso. Fazer as coisas erradas e colocar Deus como chancela para atestar a veracidade daquela mentira que alguém está falando ou fazendo. O preço vai ser muito alto. Nós vamos estudar isso na próxima semana, quando formos estudar a lição seguinte, porque Jacó vai ser ameaçado de morte por Esaú e com medo ele sai da casa dos seus pais, detalhe, com 77 anos. A Bíblia diz que ele sai sem nada, sem animais, solteiro, sem esposa, sem filhos, sem servos. E a Bíblia diz que ele vai a pé para Padã Arã, casa de seu parente, Labão, no caso seu tio. Há quem diga que essa distância pode durar até 3, 4 meses, dependendo do percurso que ele vai fazer, porque essa distância pode chegar entre 600, 800 até 1.000 quilômetros. Agora imagine caminhar 1.000 quilômetros, 3, 4 meses sozinho no deserto, sem ninguém, por conta do preço de uma atitude impensada. Aquilo que o homem faz aqui, ele colhe aqui. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. E aqui está o exemplo de alguém que plantou a mentira, o engano, a falsidade, o jurar falsamente em nome de Deus e colheu sofrimento, angústia e solidão. Porque Jacó vai voltar depois para a casa dos seus pais 20 anos depois. Agora não mais com 77, mas agora com 97 anos. Mais um detalhe, a sua mãe, que lhe amava tanto, ele não vai encontrar mais em casa, porque ela havia falecido e não estava mais com a família. O último ponto fala sobre as consequências dos atos de Jacó. Diz assim, para terminar: o Senhor já havia dito que Esaú serviria Jacó, no entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, quando tentou, entre aspas, ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que, por fim, admitiu: poucos e maus foram os meus dias dos anos da minha vida. Gênesis 47, versículo 9. Que pena, né? Que pena. Ele vai para Padã Arã, Deus vai ter misericórdia dele, ele vai trabalhar 14 anos pela sua esposa, né? A sua futura esposa estava lá na casa de Labão, e ele trabalha 7 anos por sua esposa e Rebeca, no caso, né? Mas ele vai ser enganado, assim como ele enganou seu pai, ele vai ser enganado pelo seu sogro. Em vez de ele dar Rebeca, ele dá Lia ou Leia. E ele tem que trabalhar mais 7 anos, fazendo aí 14. Só depois de 14 anos é que ele vai ter a sua esposa amada. Isso é a próxima lição. A Bíblia diz que seu sogro o engana 10 vezes, mudando o seu salário. Então, ele passa lá pelo menos 20 anos na casa do sogro, porque é 7 anos que ele trabalha por Lia, depois mais 7 anos que ele trabalha por Raquel, por Rebeca, quero dizer, e depois ele trabalha mais 6 anos, então 7 com 7, 14, com mais 6, 20. Ele trabalha 20 anos na casa do seu sogro, é quando ele decide voltar
e aí ele tem um encontro com Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar o encontro com Deus que ele tem na ida e também o encontro de Deus que ele tem na volta. Mas observe que as consequências foram seríssimas. Seu irmão procura matá-lo, há divisão na família, sua mãe morre sem que ele a veja pela última vez, seu pai morre sem que ele o veja pela última vez. E o que acontece? Destruição, lamento e dor. O que é isso? Fruto de ações impensadas, de mentiras, de enganos e dos juramentos falsos em nome de Deus. Que essa lição nos ajude a entendermos de que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a sua promessa. A gente não precisa andar por atalhos, precisamos apenas estar confiantes de que Deus fará aquilo que prometeu sem que nós façamos absolutamente nada para ajudar a Deus. Nós devemos fazer sim a nossa parte, obediência, submissão, paciência, mas nada que venha tentar ajudar a Deus, pois o Senhor não precisa disso. Que o Senhor Deus então nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe, que esta lição fique gravada em nossos corações e que possamos entender de que Deus ainda está no controle e sempre estará da história. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos convidar você a estar orando. Vou chamar aqui nosso companheiro, o professor Jonas Santana, que está escalado conosco aqui para participar desse programa. Eu vou convidar o servo de Deus, vou até pedir para ele orar, né? Sim, Senhor, ministro. Orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Sim, Senhor. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, muito obrigado, queremos Senhor. te agradecer. Recebe a nossa gratidão pela ministração da tua palavra aos nossos corações. Recebe a nossa adoração, tu falaste conosco nessa manhã. Obrigado, de domingo. Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocar em Tenha prática misericórdia da nossa tudo vida. aquilo que nós aprendemos. Tem misericórdia de nós, abençoa Sim, os teus Senhor. filhos, Pai, Nos que ajuda. participar dessa programação. Obrigado Abençoa o pela nosso tua palavra. pastor presidente. Ajuda-nos em Toda a tudo, diretoria da igreja, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém. Amém.